Olá, hoje faremos uma breve apresentação da Rede Internacional de Amadores, DMR Brandmaster, e as redes de emergência. Quem quiser maiores detalhes pode pausar os slides, ok? Bom, começando pela tecnologia DMR, a tecnologia DMR é uma tecnologia de voz digital sobre rádio e ela tem uma particularidade de que ela multiplexa dois canais digitais numa mesma frequência, onde dois grupos podem conversar ao mesmo tempo sem que um interfira no outro. Outra qualidade da rede, ela usa um codificador de voz de última geração com correção de erros que permite uma cobertura igual ou melhor do que um sistema analógico. Como pode olhar aqui, o sistema analógico vai caindo a qualidade e o DMR continua. Praticamente nesse ponto aqui, a gente já não está ouvindo mais, não consegue escutar em analógico. O DMR ainda continua com boa qualidade de áudio para depois cair. Bom, sobre o radioamador na rede de emergências, né? O radioamador, numa emergência, ele se restringe apenas às comunicações, dá um suporte às comunicações e quando ele é convocado pelas estruturas de rede de emergência espalhadas pelo Brasil, a Defesa Civil local composta por radioamadores também. É muito importante que esse radioamador participe de treinamentos e simulados para estar sempre apto a atuar em várias regionais, enfim, e que consulte a Defesa Civil do seu estado para conhecer as estruturas ligadas ao radioamadorismo ou até mesmo para criar um conhecimento melhor aí e estar sempre apto a ajudar. Ok? A rede Brandmaster ela reserva alguns TGs exclusivos para defesa civil, como o caso do TG8 e o TG724193, que eu vou explicar. E, inclusive, numa emergência, até pela legislação, é prioritário, a gente pode usar qualquer outro TG, mas tem umas particularidades interessantes para o uso de talk groups. TGs é talk group, é grupo de conversa local, ok? O, a rede é importante a gente enfatizar aqui o poder de um repetidor numa emergência, ok? Porque uma rede digital hoje ela pode ser acessada por outros dispositivos, como o caso do a gente chama de hotspot, que é um micro repetidor. E o hotspot ele depende 100% de internet, então não é sempre que ele funciona. E já foi testado na prática, né? Ele pode servir para alguns pontos, mas às vezes no local da ocorrência não. E nada melhor do que um repetidor. Por quê? Imagina um local aqui sem cobertura de sinal de celular, etc. A pessoa conseguindo acessar um repetidor, ele vai estar integrado na rede toda, pelo mundo todo, né? Brasil e mundo afora. E ainda tem a possibilidade de usar a própria cobertura do repetidor, tá? Como eu digo, uma rede internacional, né, integrada e os vários repetidores que tem, por exemplo, hoje tem mais de 5.000 repetidores no mundo, só no Brasil tem 70, que são esses pontos verdes, todos são da rede Brandmaster, né? O azul e outros são de outras redes. Sobre o Talk Group 72493, é o Talk Group Nacional de Emergência. Por ele ser nacional, ele não tem nenhuma regional em QAP, tá? Mas ele é utilizado regularmente aí por algumas regionais aí de defesa civil para fazer seus simulados e treinamentos, tá? E também fica como emergência quando ocorrer, mas sabemos que normalmente as emergências são localizadas, né? Mas o pessoal pode usar isso aqui e depois partir para um outro grupo, enfim, eu já defini um grupo específico na região. O TG8 é um grupo de chamado local. O que, que significa local? Imagina, a rede tem um talk group que a gente chama de TG2. Esse TG2 é para uso local por radioamadores, né? E o TG8 ele funciona da mesma forma, só que o TG8 ele é para ser usado pela Defesa Civil local. Então, por exemplo, uma regional da Defesa Civil dentro da cobertura do repetidor pode deixar um rádio ligado lá no TG8 direto para poder estar atendendo os chamados, né? Tem uma outra ocasião do TG8 que quando ocorre uma emergência, a gente consegue interligar alguns repetidores a pedido da Defesa Civil, ou rede de emergência, né, dos radioamadores, e isso daqui ele é desmanchado no final da ocorrência, tá? Porque ele é específico para casos especiais e oportunos, né? Mas também tem uma questão interessante na rede, que cada um dos 70 repetidores, mais de 70, cada um deles tem um talk group específico para ele, tá? E normalmente a gente usa esse talk group para um acesso externo, via hotspot, para o local da repetidora, né? Eu consigo acessar uma repetidora estando fora, direto nela, né? E isso pode ser usado numa emergência também, tá? Na verdade, a local de uma regional
da Defesa Civil, por exemplo, pode deixar um rádio ligado num talk group que definir em comum acordo entre os repetidores, as pessoas, os radioamadores, por exemplo, falar, ó, o meu repetidor você deu o TG dele, então vamos usar aqui como Defesa Civil. E pode ser usado para várias coisas, boletins, etc. Né? A rede é só um demonstrativo simples, né, dos mais de 5 mil repetidores e tem mais de 15 mil hotspots, todos eles interligados, e ela vai direcionando os grupos como se fossem páginas de internet. Né? Eu quero falar tal grupo, eu coloco no rádio, aperto o microfone e falo. Também ela tem um sistema tipo contato ponto a ponto, onde eu chamo a própria pessoa, eu chamo o colega direto ele, né? A gente chama de chamado privado, mas não é privativo, as pessoas escutam, né? Esse chamado privado eu posso fazer de rádio para rádio, direto, posso fazer de rádio para rádio passando por uma repetidora na cobertura local dela, e posso fazer de rádio para rádio passando pela rede. Quando passa pela rede, eu chamo a pessoa, a rede vai localizar o último local que a pessoa apertou o PTT. Então, por exemplo, tem um amigo que está lá no Japão, ele apertou o microfone o PTT numa repetidora lá do Japão e ficou lá ouvindo. Se eu chamar ele no privado ou no direto, a rede vai direcionar para ele lá e vai fechar o enlace. Tá? Também tem o contato aqui rádio a rádio, normal, né, que, como se fosse um analógico, só que digital. A rede também tem um sistema de geolocalização por GPS, né, que quando o rádio tem esse circuito, o sistema do GPS, é possível isso daí. É muito útil, né, até numa região, questão de salvamento. E também ela conta com SMS, que é Short Message. Tá? Pode ser Short Message de rádio para rádio, e também ela consegue trocar mensagens junto com a rede APRS analógica. A rede APRS analógica ela usa uma estrutura totalmente diferente e à parte, mas permite que quem está na analógica consegue mandar mensagem para o DMR e o DMR consegue mandar para o analógico. É uma função bem interessante. Agora só uma breve passada rápida dos aplicativos, só para ter uma ideia de alguns que poderiam ser usados pelas redes de emergência, que é um painel geral da rede, você monitora quem está falando aonde e por onde, né? Esse aqui é um sistema de text-to-speech, texto para voz, e que a gente coloca um talk group para acompanhar, e à medida que alguém aperta o microfone, o computador anuncia o indicativo por voz. Então não precisa ficar olhando o painel, né? Interessante. Esse aqui é um outro painel que você consegue acompanhar o movimento da rede. Aqui é o site da Rede Brandmaster, tem muito material, é o dvbrasil.com.br, Brasil com Z. Aqui é o site internacional da Rede Brandmaster, né, que é brandmaster.network. Aqui alguns principais talk groups do Brasil, mostrando como é que está distribuído as regionais, sem contar que ainda tem mais de 70 talk groups que são dos repetidores disponíveis aí para uso. A Rede Brandmaster ela tem vários servidores, em torno de 40 e poucos, um por país, né, na média. Todos eles 100% integrados, então não importa onde a pessoa esteja, está sempre um conversando com o outro, em qualquer grupo, enfim. Bem interessante, tipo uma rede web, né? É a única que tem essa formatação. E os servidores aqui no Brasil, tem além do próprio Brandmaster, tem outros para fazer todo esse circuito funcionar. Tá bom? Bom, esperamos aí que o material seja útil. E lembrando, qualquer dúvida, pode procurar o suporte da rede. E a gente está à disposição até para fazer uma apresentação com mais detalhes, né? Para quem quiser, oportunamente. E inclusive mostrar algumas estruturas de algumas redes de emergência com a participação dos coordenadores das mesmas, tá? Principalmente tem a de São Paulo, foi montada recentemente com decreto estadual, funcionando bem interessante, tá? Um grande abraço a todos.